Mas vamos falar sobre ansiedade? Ansiedade, cara, é um sentimento, é uma emoção tão comum na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso dia a dia, que passou a ser quase banal, né? Assim, eu fiz uma pesquisa aqui no Insta e perguntei, quem já sentiu ansiedade ou quem se sente ansioso, sim ou não? Cara, 80 e tantos por cento, quase 90% das pessoas escreveram que sim, que já se sentiram ou se sentem ansiosos. E eu acho que quem disse que não, que nunca, talvez não consiga entender o que é se sentir ansioso, porque eu acho que 100% das pessoas já sentiram ansiedade pelo menos uma vez na vida. Porque a gente vive num mundo de muita pressão e de muita cobrança e de muita expectativa. Não tem como não se sentir ansioso nesse mundo que a gente vive. O que dá é pra gente administrar melhor a nossa ansiedade, uma vez que a gente entenda como que ela se manifesta, o porquê que ela aparece e o que a gente pode fazer para dar uma segurada nessa onda, quando é necessário pedir ajuda, quando a gente consegue lidar sozinho com ela, e é isso que a gente pode fazer. Mas se livrar 100% da ansiedade, na nossa sociedade, eu acho quase utópico. As pessoas me perguntam, mas existe ansiedade boa? Eu acho que ansiedade dificilmente é legal. Agora, existe excitação. Excitação é diferente de ansiedade. Quando você fica animado, excitado com alguma coisa que você vai viver ou que você está aguardando, isso é muito bacana, é muito natural e é muito legal, mas isso não é ansiedade, isso é excitação e animação. Ansiedade é quando você fica tenso, quando você começa a sentir mudanças químicas e físicas dentro de você diante de alguma situação no presente que impacta o seu futuro, ou o inverso, alguma preocupação com o seu futuro que está impactando o seu presente, tá certo? Então, é muito importante a gente ficar muito ligado nos nossos sentimentos e no nosso físico, porque a primeira coisa que a ansiedade entrega pra gente quando ela bate é algo no nosso corpo, no nosso físico. Algumas pessoas falaram, né? Fá, meu coração acelera. Outras falaram, minha perna não para quieta. Sabe aquelas... Tem até um nome, né? A síndrome das pernas inquietas. É o nome dessas pessoas que não param de mexer a perna. Algumas pessoas ficam apertando a mão sem parar quando estão ansiosas. Outras mordem os dentes à noite. Até tem gente que quebra os dentes de madrugada. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que chora, tem gente que tem formigamento nas extremidades, tem gente que treme, enfim. Tem inúmeras formas de manifestação da ansiedade no nosso físico que acontece por conta de liberação química de hormônios que são liberados por conta de pensamentos. Então olha só como é que funciona essa cadeia. A gente está lá vivendo e aí vem um pensamento que muitas vezes é automático, que a gente nem tá percebendo, e que fala pra gente que talvez a gente venha a ter um problema imediatamente no futuro, ou a médio ou a longo prazo no futuro, porque a gente não vai dar conta ou porque algo vai dar errado. Pronto, bastou. A gente já ficou ansioso. E aí, tudo desencadeia uma liberação química no nosso cérebro, que desencadeia uma movimentação física no nosso organismo, e aí a gente já fica ansioso, e aí isso já leva a gente, às vezes até passar mal, e isso faz com que a gente tenha menos disposição para tomar uma decisão mais acertada, mais assertiva, ou com mais calma, e fazer boas escolhas. E é importante que, assim, existem inúmeros gatilhos, a gente fique atento, porque a ansiedade, ela sempre fala pra gente que algo não vai dar certo, né? Então,
algumas pessoas falaram que ficam ansiosas quando elas ficam com medo de falhar. Quando você tem medo de falhar? Quando você acha que você vai falhar. Se você não achasse que você fosse falhar, você não teria medo de falhar, você não ficaria ansioso, tá certo? Outra pessoa falou, medo de errar. Sim, se você não achasse que você vai errar, você não ficaria ansioso? Percebe que tem sempre um pensamento catastrófico atrelado à ansiedade e a gente não se liga nisso, porque ele é sorrateiro, ele faz de conta que não é catastrófico, mas é importante a gente se ligar nisso. Aí outra pessoa fala assim, eu fico ansiosa com o resultado das provas. Tem lá um pensamento catastrófico escondido. Por que você fica ansiosa? Porque você fica achando que você vai tirar 0 ou que você vai mal. Outra pessoa, eu fico ansiosa com os horários. Por quê? Porque tem um pensamento falando que você vai se atrasar ou que o outro vai se atrasar. Eu fico ansiosa achando que o outro não vai fazer o que ele tem que fazer. Você fica ansiosa porque você quer controlar o que o outro tem que fazer para que tudo dê certo. Por quê? Porque você tem um pensamento catastrófico falando que o outro não vai dar conta do que ele tem que fazer e que tudo vai dar errado. Você percebeu? Então, uma pessoa ansiosa, por exemplo, se você tem um filho adolescente que vai pra balada, toca o telefone de madrugada, você já gruda no teto e a primeira coisa que acontece, teu coração já entra em palpitação, você já toma um baita susto, porque vem um pensamento catastrófico falando, aconteceu alguma coisa. Seu filho tá na balada, se divertindo, mas vem um pensamento catastrófico automático. E isso é ansiedade. A ansiedade é a antecipação de uma tragédia. E a gente não se dá conta nisso. A gente só acha que a gente é ansioso e que é normal ser ansioso. Só que não é normal a gente achar que tudo vai dar errado o tempo inteiro. Quando a gente começa a falar nisso, não parece ridículo? Parece, né? A gente parece louco. A hora que eu começo a falar isso pra vocês, que, puxa vida, gente, eu não sou assim. Eu não sou a pessoa que tá o tempo inteiro achando que tudo vai dar errado, que eu vou ir mal em todas as provas, que vai acontecer um acidente com todas as pessoas que eu amo, que eu vou chegar atrasado em todos os lugares, que nenhum negócio vai fechar. Eu não sou essa pessoa. Sim, racionalmente você não é essa pessoa. Ninguém é, racionalmente. Mas no nosso inconsciente a gente tem uma tendência a ter esses pensamentos negativos, porque a gente tem medo que essas coisas aconteçam. E quando a gente tem algum medinho escondido que essas coisas aconteçam, a gente cria essa possibilidade. E quando a gente cria essa possibilidade no nosso inconsciente, a gente sofre a ansiedade de que se porventura alguma coisa dê errado e essa catástrofe aconteça, a gente tá ferrado. E aí a gente sofre por antecipação a dor dessa consequência via ansiedade. Vocês entenderam? É horrível, né? Mas é isso que a gente faz. Ansiedade é sofrer por antecipação a catástrofe dessas mini coisinhas que a gente vive o dia inteiro. É o coração vir parar na boca toda vez que a gente está diante de algo que possa dar errado. E de algo que possa dar errado inclui ser julgado por pessoas que a gente entende que são importantes na nossa vida ou que tem algum papel que possa interferir para melhor ou para pior na nossa qualidade de vida, tá certo? Inclui o controle não só das coisas que cabem a gente, mas o controle, a necessidade de controle das escolhas das pessoas que a gente ama, porque se elas sofrerem, a gente sofre também. Então a gente tem essa falsa ilusão de que a gente acha que sabe o que elas têm que fazer e a gente gostaria que elas fizessem aquilo que a gente
acha que elas deveriam, então a gente entra nesse desespero, nessa ansiedade, começa a sofrer por antecipação. A gente começa a entrar em desespero e na ansiedade de achar que se as coisas não acontecerem exatamente do jeito que a gente imagina que seja o perfeito e o certo, que tudo vai ser uma catástrofe. Mas às vezes o que a gente acha que é certo não é o melhor. Às vezes existem outros caminhos que são até melhores pra gente e a gente nem parou pra pensar nisso, porque a gente não sabe tudo. Mas a gente não tem a menor ideia disso, porque o nosso inconsciente acha que a gente sabe tudo. E aí o nosso inconsciente trabalha dessa maneira catastrófica e controladora, gerando uma ansiedade tremenda. Então, o que a gente pode fazer é, cada vez que a gente perceber que o nosso corpo tá contando pra gente, através dessas sensações desconfortáveis, que a gente tá ansioso, o que a gente pode fazer é falar, para tudo, essa sensação no meu corpo, eu sei que é de ansiedade. Então, significa que tem algum pensamento catastrófico, ou seja, algum pensamento que tá falando no meu ouvido, mesmo que eu não esteja escutando ele conscientemente, que algo vai dar errado. E esse pensamento, ele não é consciente, então ele não tem um fundamento racional. Ele tem um fundamento emocional e um fundamento que não tem a ver com o presente, com a situação presente. Ele tem a ver com situações do passado, não com o presente, porque o nosso inconsciente não tem discernimento. Ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele só tem o que ele armazenou lá, nas experiências passadas. E experiências essas que não estão catalogadas de acordo com o que aconteceu, e sim com a percepção do que aconteceu. Então ele não é muito confiável, entende? Então o que a gente pode fazer é, quando a gente se percebe ansioso, a gente fala, opa, para tudo. Respira. Não adianta eu ter essa reação, ela não me ajuda. Qual é o pensamento que tá me tirando do eixo? E aí você tenta descobrir qual é o pensamento automático catastrófico. E aí às vezes a gente até dá risada, né? Assim, porque fala assim, pô, não preciso. É até ridículo ser tão pessimista assim, né? Não preciso ser tão pessimista assim, achar que tudo vai acontecer uma catástrofe. Quando a gente traz as claras, esses pensamentos catastróficos por trás da ansiedade, a gente às vezes até dá risada, porque a gente fala assim, não faz sentido, eu não preciso pensar dessa maneira, não faz sentido. E aí quando a gente dá risada dele, a gente fala assim, não, peraí, também não é assim, isso é um exagero. A gente consegue respirar, e aí a gente consegue falar, bom, beleza, diante dessa situação, o que tá no meu controle? Ah, no meu controle, por exemplo, se eu tô tendo ansiedade que eu vou chegar atrasada e que eu vou perder o avião, o que tá no meu controle é sair mais cedo. Ou ir de táxi ao invés de ir de carro, porque aí eu pego o corredor de táxi e não pego tanto trânsito. E aí, diante do que tá no meu controle, eu fazer a melhor escolha. E sabendo que eu tô saindo mais cedo, que não tem por que estar desesperada dessa maneira, que eu tenho uma segurança diante das minhas escolhas, eu respirar e confiar nas minhas escolhas, tá certo? E na pior das hipóteses, o que de pior pode acontecer? Se eu perder o voo, eu vou no próximo. Não é nenhuma tragédia, ninguém morreu por causa disso. Não é verdade? Então assim, esse sofrimento que a gente fica quando a gente entra num spin da ansiedade, sem interromper e se perguntar qual é o pensamento catastrófico que está por trás dela e o porquê que a gente está vivendo esse pensamento e se deixando levar por ele, se a gente não faz se a gente não raciocina e não interrompe, não respira e não traz para a realidade do presente, para que a gente possa fazer escolhas mais saudáveis e mais de acordo com o nosso presente, com o que a gente precisa, a gente se deixa levar, inclusive, por uma onda de estresse muito grande. Porque
além do cortisol, que é liberado diante da ansiedade, a adrenalina também é liberada. E muita adrenalina e muito cortisol detona o ser humano. A gente não dá conta de ter isso por muito tempo, cronicamente. O nosso organismo acaba adoecendo, né? Isso, a gente foi feito para dar conta disso em picos muito rápidos, agudos e não crônicos. Só que, como a gente não vive mais na época das cavernas, a gente hoje em dia vive o estresse de uma maneira muito crônica. O que antes a gente reagia diante de um tigre, dente de sabre, hoje a gente reage diante de um celular que caiu no chão. E a gente ficou sem celular e isso é uma grande tragédia, uma ameaça de vida. Antigamente uma ameaça de vida era ser comido por um tigre mesmo. Só que a gente não, o nosso cérebro e o nosso corpo não tem ideia dessa diferença. E a gente precisa trazer para a realidade. As reações físicas precisam estar alinhadas com a nossa realidade. Que é pra gente não despirocar, porque senão a gente sofre além do necessário. Muito além do necessário. Porque pra tudo na vida tem jeito, gente. Pra tudo na vida tem jeito. E o que eu percebo, e eu não tô falando isso de cima pra baixo, como se eu fosse melhor do que vocês, porque eu me incluo nisso, o que eu percebo é que muitas vezes a gente tem reações muito mais dolorosas e estressantes do que a gente precisaria diante das situações. Porque o estresse pega fogo mesmo. E a ansiedade, às vezes, ela leva a gente para lugares muito desconfortáveis. Sem necessidade. E depois que a situação passa, a gente olha para trás e fala assim, puxa vida, mas não precisava ter sofrido daquele jeito, não precisava ter passado por tudo aquilo. E quantas vezes a gente não perde oportunidades ou vai mal numa prova ou passa mal ou não consegue transmitir o nosso conhecimento justamente por conta da ansiedade. Porque ela faz com que a gente perca inclusive o raciocínio. O medo é tanto de ser julgado, a gente fica achando que vai ser julgado, que vai ser uma catástrofe, que vai ser uma meleca, e aí a gente começa a liberar adrenalina, apaga a nossa capacidade de raciocínio, o medo de ser julgado é tamanho que realmente você não consegue pensar, não consegue compartilhar o que você aprendeu e estudou, e aí sim você vai mal, mas não porque você não soubesse, mas porque você ficou ansiosa. E é justamente a ansiedade que faz com que você realmente vá mal. Sendo que se você tivesse tido esse bate-papo interno antes e falado pra você mesma, cara, não precisa, você sabe a matéria, tá tudo bem, o que de pior pode acontecer? Ah, a pior das hipóteses. Repetir de ano? Pior, pior, pior. Beleza, não vou morrer por causa disso. Mas é difícil isso acontecer, porque eu estudei pra caramba, as minhas notas não estão tão ruins assim. Então, se eu respirar, vai ser melhor pra mim. Não preciso ficar tão ansiosa assim, né? Então eu vou com mais calma, porque senão vai ser inclusive pior. Respira, afirmações positivas, se conecta com a sua realidade, com o presente, vai fundo, com mais calma. Não é? É isso. Eu já passei por situações, gente, até eu vou confessar pra vocês. Há muito pouco tempo, eu não sei se vocês viram, uma entrevista que eu dei eu participei de um programa na TV Gazeta, há pouco tempo. E eu, há muito tempo atrás, antes de eu começar a dar palestra, eu ficava muito ansiosa, muito, porque eu detestava falar em público, achava que eu não tinha jeito, pra mim era uma tragédia. Segurar microfone, então, pra mim era uma vergonha, porque eu falava, gente, as pessoas vão pensar que eu tenho mal de Parkinson, porque minha mão ficava assim, ó. Era um horror. E eu falei, não, imagina, eu já tirei de letra, tá tudo certo, hoje em dia já faço talk, palestra, eu converso com vocês toda semana,
vou tirar de letra, participar desse programa, não vou ficar nervosa nem nada. Fui de boa, tranquila, me achando prontíssima. Cheguei lá na TV Gazeta, relax, tava ótima, linda, maravilhosa. Sentei para conversar com a apresentadora, comecei a falar, mulherada, subiu uma crise de ansiedade, que eu comecei a falar, daqui a pouco eu não sabia mais o que eu estava falando. O Tico e o Teco sumiram, completamente. Eu falei, pronto, ferrou, eu achei que eu fosse desmaiar ali, ao vivo. Vocês já imaginaram? Não é mico, é King Kong desmaiar ao vivo, de nervoso. Falei, pronto, vou morrer, vou desmaiar ao vivo, King Kong Master Blaster, tô ferrada. Só que como eu já sei o que acontece, eu sabia que era meu cérebro que estava me boicotando, que era uma crise de ansiedade. O que eu fiz? Eu falei, para tudo, mandei a bola para outra pessoa que estava sendo entrevistada. Eu falei, olha, inclusive isso que eu tô falando tem a ver com a história da Kissa. E a apresentadora, muito esperta, sacou que eu joguei a bola para ela. E a menina começou a falar e eu respirei. Enquanto ela falava, eu respirei fundo 3 vezes e falei pra mim mesma, falei, Fabiana, por que você tá nervosa desse jeito? Você domina o assunto, você escreveu essa pauta, tá tudo bem. Você não precisa ficar nervosa. Respira, tá tudo bem. Respirei fundo de novo e roubei a palavra. Puxei o assunto de volta pra mim. Porque, afinal de contas, não tinha cabimento. O meu inconsciente tava de sacanagem. Como é que ele tava fazendo aquilo comigo? Eu não permito que o meu inconsciente faça isso comigo. É uma baita sacanagem. Puxei a palavra de volta e fui até o fim super bem. Por quê? Porque, gente, a gente tem que estar no controle. O nosso consciente tem que estar no controle. Se a gente deixa o nosso inconsciente tomar conta, a gente tá frita, porque ele sabota, ele puxa, passa uma rasteira, e eu tava lá, ó, caidinha, desmaiada ao vivo, King Kong. Tinha motivo? Não tinha. Nenhum. Mas é isso que o inconsciente faz. Entendeu, gente? É normal a gente ficar ansioso. Por quê? Porque a gente vive, de novo, numa sociedade extremamente julgadora e que cobra a perfeição. E a gente se cobra a perfeição o tempo todo. A gente está o tempo todo preocupado com o que os outros vão pensar da gente. A gente está o tempo todo preocupado com a nossa performance, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. E aí, o nosso inconsciente aproveita essa deixa para estar o tempo todo falando que a gente vai fazer merda, que não vai dar certo, que vai dar errado, que é melhor a gente não se expor. Só que se a gente se deixa levar, a gente não faz mais nada na vida, gente. Então, o que a gente precisa fazer é perceber no nosso corpo. Cada um sabe em si quais são as reações físicas que a ansiedade mostra pra vocês. Eu sei que eu sinto, por exemplo, eu aperto o meu peito, ou me dá tremedeira, ou em último grau, o Tico e o Teco não conversam mais, em último grau eu acho que eu vou desmaiar. Mas existem vários níveis de ansiedade, né? Então, quando vocês perceberem que o físico de vocês está contando pra vocês que vocês estão ansiosos, se perguntem, por quê? Qual é o discurso trágico que está por trás da ansiedade? A hora que vocês descobrirem qual é o discurso trágico, discutam com vocês internamente. Respirem e começa a tirar um sarro desse discurso trágico. A virar pra vocês mesmos e falar assim, tenha santa paciência. Até parece que precisa disso tudo. O que eu posso fazer pra me prevenir melhor? Pra me precaver de uma certa maneira? O que tá no meu controle?
Ah, e se não tá no meu controle, não é problema meu. Se é do controle do outro, é problema do outro, é escolha do outro e é consequência do outro. Eu posso ajudar, posso orientar, mas eu não posso assumir. Entende, gente? Porque muitas vezes a gente sofre muito de ansiedade por questões que são de outras pessoas que a gente ama. E aí a gente sofre muito à toa. Porque a gente não tem como resolver. Então, moçada, acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta? As estratégias que eu uso são essas, né? Assim, o que eu queria falar pra vocês é prestar atenção no físico, porque é ele que me conta se eu tô muito ansiosa ou não. Usar as afirmações positivas, né? Quando eu combato os pensamentos catastróficos, até com humor, muitas vezes, porque é muito legal quando a gente consegue se sentir, dar risada da gente mesmo, quando a gente se sente ridícula com os pensamentos catastróficos. Respiração, trazer a nossa consciência para o presente e sair desse pavor do passado, do futuro, enfim, que não tem a ver com a nossa consciência do presente. E até a Tati lembrou da Veleda, que é uma farmácia de medicina antroposófica, que é tipo uma homeopatia, que é muito legal, que não tem contraindicação nenhuma e que eu também adoro. Não tem nenhum problema usar, qualquer pessoa pode tomar e que eu acho bastante eficiente. Chama Veleda, com W. Não é remédio controlado nem nada, é como homeopatia, mas eles são bastante bacanas, assim, eu acho que ajuda. Agora, se esses sintomas da ansiedade vêm impactando a vida de uma maneira mais intensa e impedindo vocês de viver o dia a dia de uma maneira mais saudável, aí sim precisa buscar ajuda com psiquiatra, com terapia, porque não vale a pena, né? Assim, a gente precisa conseguir ter paz interior para viver o nosso dia a dia. Porque sem paz interior, nada na nossa vida flui, né? A fluidez, a prosperidade, os nossos relacionamentos, eles precisam de paz interior. Se a gente está sendo consumida pela ansiedade, lembra que a gente está sendo consumido pelos pensamentos negativos e catastróficos. Então não tem como a gente fluir e ser feliz. Então, se vocês não conseguirem dar conta com essas dicas, por favor, busquem ajuda com um psiquiatra, com um terapeuta, é o melhor caminho. Tá bom, gente? Amei conversar com vocês. Andressa, eu tô feliz que você vai começar a ir no psiquiatra no dia 17. Fiquei muito feliz. Muito, muito, muito com essa notícia. Muito. Viu, lindona? Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui nos quadradinhos. E a gente se vê segunda que vem. Segunda que vem a gente volta pro horário normal mais tarde, né? A live vai ser entre 8h30 e 9 horas. É que hoje eu pedi pra gente começar mais cedo, porque meu marido estava super ansioso, porque a gente vai a um show que ele comprou um tempão atrás e a gente não pode se atrasar, porque senão ele já estava desesperado, achando que a gente ia perder o show, entendeu? A ansiedade do garoto lá. E aí, pra não deixá-lo mais ansioso ainda, eu fiz o que estava no meu controle, que era antecipar mais a live, entendeu? É isso, gente. Amei conversar com vocês. Até segunda que vem. Boa semana. Me mandem ideias de assuntos, de lives, de perguntas. Eu tô sempre disponível para conversar com vocês. Mandem suas perguntas, situações. Meu coração tá aberto. O que eu puder ajudar, com o maior prazer. E fiquem tranquilas, vocês não me atrapalham de forma alguma. Se eu não puder responder no mesmo minuto, eu respondo assim que eu tiver um tempinho entre um atendimento e outro. Tá bom? Beijinho, amadas. Boa semana.